com um sentimento só, que é espalhar o amor, espalhar pensamentos positivos para os 4 cantos do universo. Neste momento tão delicado que todo o planeta passa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Passaremos a palavra ao nosso palestrante, que é o André Verlang Garcia. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e trazer algumas palavras de reflexão que possam contribuir aí com o nosso bem-estar e o nosso crescimento. Tá? Eu vou compartilhar a tela e mostrar alguns slides aí que eu montei um pouquinho, só para ilustrar um pouquinho o nosso tema de hoje e para que a gente consiga desfrutar aí um pouco melhor. Tá? Ok. Então, pessoal, é uma satisfação enorme poder falar um pouquinho aqui. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho e trazer um pouco aí de paz aí um pouquinho para todos, que contribua, né, que as palavras que eu estou trazendo possa contribuir com a paz de todos, né, e o crescimento de cada um. Tá? Nosso tema de hoje é a difícil tarefa de não julgar. Fazer um tema desse por si já é difícil, porque nós, de alguma forma, nascemos aprendendo a julgar. Nós nascemos sendo julgados já desde o momento do nosso nascimento. Assim que nascemos, nós já somos medidos, comparados, entramos para estatísticas, passamos a ter números e fazer parte de curvas de análise, de avaliação, para saber se nós estamos dentro ou não da normalidade. Se nós nascemos dentro dos padrões reconhecidos, conhecidos e reconhecidos de normalidade. Então a gente nasce já sendo julgado, de alguma forma. E o julgamento, então, faz parte da nossa vida desde das primeiras horas. Né? Temos todas as nossas medidas tiradas, pé, mão, cabeça, orelha, tudo, né? Peso, né? E somos registrados dentro de parâmetros, dentro de padrões. Né? Ok, sabemos que nós temos que por trás de tudo isso existem preocupações, existem estudos que determinam esses padrões, para que se tenha uma segurança de normalidade e a investigação de possíveis aspectos que saiam desses padrões e que possam ser importantes e muitas vezes tornam-se preocupantes. A verdade é que nós acabamos crescendo, evoluindo, nos desenvolvendo, buscando saber mais sobre esses padrões, sobre essas normas, sobre o que é, afinal, essa história de julgar, de determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é bonito ou feio. Isso se torna também um padrão para nós, essa busca. A busca dos fatores normais, a busca da normalidade, do que é ser normal. Então torna-se comum para nós essa busca, de maneira que nós estamos numa constante construção de saberes para entender melhor onde pisamos, quais as determinantes que definem
quem nós somos, o que nós somos e como eu devo olhar o próximo. E estes fatores, então, constroem os nossos conceitos que vão servir para os nossos julgamentos. Ou seja, desde a infância, desde pequenos assim, nós aprendemos já a julgar. É mais fácil uma criança pequena olhar para o outro e achar algo estranho do que ela olhar para si e se sentir feliz do jeito que ela é. Claro, ela ainda não tem as faculdades mentais para isso, para que ela se perceba, para que ela tenha essa abstração na consciência, nas atividades cerebrais dela, para isso. Mas ela já tem, por imitação dos seus pais, daqueles que criam ela, de olhar para o próximo, para os pequenos à sua volta, como ela, e já sentir estranhezas que diferem daquilo que ela tem de normal. Sem saber e sem querer, ela já está construindo um julgamento. Ela já está trazendo a sensação, o sentimento de julgar. Então isso vem até antes da capacidade de se ter um próprio discernimento, de se ter um raciocínio formado e formal sobre o que está olhando à sua volta. Então, na medida que vamos crescendo, nós vamos cada vez mais desenvolvendo essa habilidade de olhar a tudo e a todos à nossa volta e criar os nossos julgamentos. Então essa é uma ação relativamente fácil de ser desenvolvida. A questão é, com base em quê? Então nós conhecemos a máxima de quem sou eu para julgar. De onde eu tenho capacidade para julgar alguém. No entanto, é o que a sociedade de modo geral faz. É o que a humanidade como um todo, de acordo com a sua cultura, faz sempre que nota algo diferente à sua volta. Julgar é uma das primeiras ações. Quase que praticamente sem controle. Sem que muitas vezes se haja o desejo de julgar algo ou alguém. No mínimo, tiramos parâmetros diante do que nós temos como o nosso normal e do que nós estamos vendo e vemos que foge daquilo que nós estamos acostumados. E imediatamente é comum que já venha então um julgamento. Então, o ato de julgar é algo que praticamente nasce com a gente. E é uma das muitas coisas em que nós passamos a vida buscando aprender como não fazer. E digo que a gente muitas vezes chega no final da vida e pode até conhecer um pouco da teoria, mas a prática mesmo, ela às vezes se vai, a gente se vai e não conseguimos conquistar a prática integral do não julgar. Bem, o que é necessário para julgar alguém? Vamos ver o quanto subordinado é, o que precisa para que a gente possa julgar alguém. Primeiro, um julgamento, ele é decorrente de uma série de atividades mentais, de raciocínio, com base em lógica, com base em parâmetros,
com base em recursos palpáveis, ou seja, muito pouco do nosso abstrato, do nosso emocional, da nossa parte mais humana. Tá? E sim, uma participação muito grande da nossa porção racional. A nossa parte racional, né, nosso lado emocional, né, o nosso lado racional, tá, que cuida da lógica, da formação dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios, né, essa parte tem uma grande participação sobre o nosso ato de julgar. Tá? Então nós construímos ao longo da vida, constroem-se na nossa natureza, nosso crescimento como criança, lá na primeira fase do primeiro setênio, onde se constrói os pilares dos parâmetros que vão nos conduzir à nossa certeza, nossa certeza, né? Das nossas verdades, do que é certo, errado, bom, ruim, bonito, feio, e está dentro ou fora dos parâmetros que aqueles que nos criaram, né, nos mostraram na sua vida. Então nós temos aqui esse cubo, como vocês podem ver, e se eu fizer aqui um quadrado, tentando acompanhar esse cubo, ele já não se encaixa. Ele está fora do padrão. Tá? Então quer dizer que ele está o quê? Então ele está errado. Depende da perspectiva e o ponto de vista que eu estou olhando para ele. Não é mesmo? Então vejam bem o quão frágil é um julgamento. Um julgamento precisa ter medidas exatas. Quando eu olho para algo ou para alguém e traço um julgamento, lembrem sempre que este julgamento está sendo feito com base naquilo que nós aprendemos, nas proporções que nós aprendemos, dentro dos nossos padrões culturais, dos nossos pais, familiares, antecessores, tá? E sociais do meio em que a gente vive. Tá? Qualquer estímulo que eu receba fora de um padrão desse, tá? Que saia desses padrões, vai me provocar estranheza. Vai se parecer algo fora da caixinha. Vai se parecer algo que para mim é algo errado, algo que não serve para mim. Né? Isso não pode, isso está errado. Isso sai fora daquilo que eu aprendi. Ora, afinal, o que eu aprendi é que a caixinha tem que ser assim, bonitinha. Isso é o certo. A caixinha foi feita assim, me ensinaram que ela é assim. Assim tem que ser. Quer dizer que o que eu estou vendo aqui, isso foge do padrão. Então isso está errado. Ou isso é feio. Isso me faz sentir mal. Tá? Então, quando nós olhamos para alguma coisa e sentimos essa coisa fora do contexto, isso nos traz um sentimento desagradável. Esta sensação que nos incomoda de desagrado sobre um estímulo que eu estou vendo, sobre algo que alguém está trazendo e me mostrando, tá? Esse sentimento que eu sinto, que eu tenho de desagrado, de incômodo, é algo meu. Que incômodo é esse?
São as arestas que estão ultrapassando os limites da minha percepção do certo, do normal, daquilo que eu aprendi que é o normal. Né? Esse sentimento, então, de desconforto é o que nós aprendemos, praticamente aprendemos, tá? A transformar em conceitos, preconceito, quando nós não temos total conhecimento sobre o que nós estamos vendo. Então nós formulamos um preconceito com base na nossa experiência, que é limitada ao que eu estou vendo, e eu não estou vendo tudo. Aqui nesse cubo, por exemplo, vocês estão vendo, vocês veem esse lado dele, esse lado e a parte de cima. O tracejado dele justamente é tracejado para nos indicar que nós não enxergamos o que está ali do outro lado. Nós não enxergamos o que está aqui, nem o que está nesse outro lado, e nem o que está lá embaixo. O que isso quer dizer? Que nós fazemos, sim, preconceito sobre as caixinhas dos outros que a gente vê por aí, só com base nas porções que nós enxergamos, pois as demais nós não vemos. Toda a base que traz o amparo das partes que nós enxergamos, vou apagar aqui para vocês verem melhor. Tá? Então, essa base aqui, essa, tá? Que podem ser que deem toda a sustentação para aquilo que nós enxergamos, nós não vemos. Nós não conhecemos. E por isso nós formulamos o nosso julgamento só sobre o que nós estamos enxergando. Nós formulamos então um pré-conceito sobre apenas estes pontos que nós estamos enxergando. Né? 1, 2, 3, de um cubo inteiro. Tá? Tiramos nossas conclusões precipitadas, tá? Das medidas daquilo que nós estamos vendo. Pegamos aquelas medidas limitadas ao nosso olhar e trazemos para dentro do que nós temos como parâmetros normais. E vemos que não há encaixe. Tá? Ou melhor, quando não há encaixe, tá? Não há uma equiparação, não é igual ao que nós temos aqui, tá? Nós então tiramos as nossas conclusões que aquela pessoa lá, aquela caixinha, não serve. Tá? E tiramos nossas conclusões precipitadas com a impressão, a primeira impressão, né, do que nós temos à frente do todo daquela pessoa. Tá? Aqui de base nós já temos um princípio que já nos leva a reflexão de o quanto nós podemos de fato julgar alguém. Será que podemos? Sem ter toda a visão geral dessa pessoa, deste algo, alguém. Tá? Mas nós aprendemos assim. Nós somos ensinados e somos julgados desde o nascimento. Logo é uma difícil tarefa mudar isso. Tá? Elaboramos cálculos complicados, em outras palavras, tentamos entender o outro, mas a grande maioria das vezes, essa tentativa
continua sendo para encaixar aquela pessoa dentro de ajustes do nosso normal. E muitas vezes, eu estou falando pessoa, né, mas vamos ampliar esse conceito, né, não só pessoas, né, seres em geral da natureza, né, animais, né, ampliando ainda para o abstrato, ideias, propostas, novos conceitos, novos paradigmas. Tá? Só que para que nós possamos nos sentir seguros, nós trazemos estes conceitos, estas ideias novas, estas pessoas, estes seres, etc., e tentamos encaixar dentro da nossa caixinha. De novo, a gente tenta trazer para dentro da nossa caixinha. Tá? E continua causando desconforto quando isso não se encaixa. E é quando, na maioria das vezes, então, a gente resolve não interagir com esse novo estímulo que vem. Ou mesmo, tá, o que mais rapidamente acontece, o julgamento. O nosso preconceito, que para nós já é algo tão forte, uma verdade tão grande, que deixa de ser para nós um preconceito, mas sim algo bem definido, tá? Que já extrapolamos as possibilidades de avanço de estudo, pois já estudamos tudo a respeito daquele outro, que nada, a gente sequer chegou as outras facetas daquela questão, ampliando, né? Pessoas, seres, animais, não importa, conceitos, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós sequer avançamos para conhecer os outros lados, as outras facetas do que nos está sendo apresentado. E já imediatamente julgamos. Antes de mostrar essa nuvem para vocês, então, praticamente, nós vivemos numa condição, nós temos uma vida condicionada a constantemente buscar o encaixe do que conhecemos, das coisas novas, às nossas coisas antigas. Nós temos uma tremenda dificuldade de fazer o contrário, de buscar ampliar os nossos parâmetros, pois é disso que se trata. Tá? Todo conceito que gera um preconceito, que gera um julgamento, que significa dar valor, dar um significado a um signo, a algo, a um objeto, a algo, a alguém, a uma situação, tá? Com base nas nossas experiências ou registros que trazemos, tá? Que temos na nossa essência. Então, julgar, fazer um julgo, é agregar um valor, um significado compatível à nossa compreensão. Opa, aí mora outro problema. Qual a nossa capacidade de compreender o novo? O velho é mais fácil. Compreender os conceitos antigos, isso é fácil. Basta estudar, experienciar, buscar conhecer e conhecer com base nas experiências dos antigos. E aí nós conhecemos as formas antigas. Ainda assim, as formas antigas recebem novas interpretações. Opa! Uma nova interpretação já é algo novo que pode entrar em choque com as ideias antigas. Rapidamente, o primeiro
movimento que existe é da não aceitação de uma ideia nova sobre algo antigo. Por quê? Segurança. Piso firme, sólido. Tá? A necessidade que se tem em manter-se estável, e essa estabilidade está associada às coisas firmes, antigas, à aceitação das ideias antigas, que então são consideradas sólidas, são reconhecidas, como já falamos antes. Né? Mas as ideias novas, mesmo sobre o antigo, então, tem aquele esforço de trazer argumentação palpável que justifique um novo olhar sobre conceitos antigos. Ótimo, aí nós estamos fazendo ciência. Tá? E quando isso acontece, finalmente se tem um aumento de uma percepção. Tá? Mas como fazer isso sobre coisas abstratas, coisas subjetivas, como aspectos emocionais, como o próximo, como o outro, como alguém, como a vida social? É bem mais difícil. Tá? Falar de ciência é uma coisa, mas a ciência social é outra coisa. Falar da nossa capacidade de perceber o próximo é algo complexo. É simples, porém complexo. No final, aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. Tá? Por quê? Porque a nossa capacidade de perceber o próximo é muito limitada. Nós construímos essas caixinhas a partir do que os nossos pais nos ensinam, pessoas que a gente confia, que nossos pais confiam a nós, a educação na escola e tudo mais. Né? Construímos essas caixinhas com pilares, com arestas bem sólidas, bem firmes. Né? Difíceis de romper, de mudar, trazer mudança. E isso faz com que provoque em nós a estranheza, o estranhamento para com o diferente. Não é o novo, etc. Novo para nós. Mas o diferente, que vem a nos mostrar que sim, existem outros lados da mesma ou de coisas diferentes. Existem outros mundos, existem outras culturas, outras formas de viver. E nem sequer por isso estão certas ou erradas, são bonitas ou feias. E aí a gente abre um leque de discussão sobre o que é mesmo bonito, o que é o feio, o que é o certo, o que é o errado. Tá? Então isso está diretamente atrelado à cultura regional, que é diferente de um estado para o outro dentro do próprio país, que é muito diferente entre um país e outro lá do Oriente, por exemplo, ou do Oriente Médio, né? Em que a gente encontra diferenças culturais gigantescas, né? Comparadas às nossas. Isso faz a gente se mexer e se sacudir quando fica sabendo alguns costumes que existem lá nesses outros países, que aqui se tornam até crimes, né? Seriam condenáveis. Cultura. E ainda assim, quem somos nós para julgar? Um ato desse tipo aqui tem um julgamento com base na nossa cultura. E aqui não seriam aceitos. Lá, nesses países que há essas diferenças de atitudes culturais, né, é visto como normalidade. Então, com base em que e diante do que nós construímos os nossos julgamentos?
em primeira instância, é importante saber que um julgamento, por mais flexível, por mais moderno que seja o conceito de quem o faz, todo julgamento é engessado, é determinantemente subordinado a parâmetros. Não há como julgar alguém, não há como ter um conceito sobre algo ou alguém, se você não tem parâmetros anteriores na tua experiência, no teu estudo, nos teus registros, tá? Para conseguir determinar que valor se dá, né? Qual o significado para aquilo que se está observando ou tendo experiência. Não há como. Então, se você tem contato com algo que jamais viu na sua vida, né? Não importa o que ou que tipo de ato, né? Você não consegue interagir com aquela questão. Você não consegue determinar um valor, né? Um significado. E você sequer consegue julgar. Você fica inerte com aquilo. Tá? Muitas vezes poderia ser a melhor opção. Pois, caso você tenha qualquer experiência sobre alguma coisa, tá? Esta experiência vai te determinar parâmetros para que você instintivamente, rapidamente, trace o teu conceito e o teu julgamento sobre o que você está vendo. Falando assim, parece que julgar é algo negativo. Não, não é. Nós temos que usar o julgamento, o ato de julgar, para determinar o significado, o valor de algo para nós. Para que nós saibamos como interagir com isso. Para que nós saibamos anular um preconceito, um julgo e interagir de forma humana, humanitária, harmoniosa, como irmãos, com alguém ou algo ou aquela ideia que merece ser escutada, analisada, refletida, tá? Antes de simplesmente fechar as portas. Se nós observarmos tudo isso, a gente vê essas caixinhas mentais que a gente constrói na nossa vida, a gente olha para um tufo de algodão que tem, esse tufo aí na imagem, vamos imaginar que ele tem 1 quilo de algodão. Tá? E olhamos para 1 quilo de chumbo ou ferro, cuja densidade é imensamente mais elevada do que a do algodão. Logo, o volume é inversamente proporcional. Tá? É uma alusão interessante de nós observar o que nós fazemos dia a dia, no nosso dia a dia, para com todos e para com muitos, coisas, etc., quando praticamos o julgamento. Julgamos pelo tamanho, pela proporção e etc., mas não conhecemos o aspecto densidade. Falando em física, né, apenas como exemplo, pela minha afinidade com isso. Né? Olhamos para 1 quilo e pegamos 1 quilo de chumbo e vamos achar aquilo tremendamente pesado para um volume tão pequeno. Sequer a gente buscou saber por que é tão pesado num volume tão pequeno, porque a densidade dele é extremamente elevada. Aí pegamos um travesseiro enorme de algodão que tem o mesmo peso. Que coisa enorme, que gigante, que volumoso!
Que espaçosa essa coisa? É, porque é a natureza desse material ser assim. Rápido exemplo para que a gente veja o que nós fazemos habitualmente com o próximo. Julgamos, conceituamos, rotulamos, apenas observando algumas facetas desse ser, ou da questão que nós estamos vendo, sem buscar conhecer o todo. Quem somos nós para julgar? Ninguém, pois nós não temos a capacidade de conhecer o todo de alguém. As outras arestas que nós vimos da caixinha, aquelas tracejadas, que não aparecem aos nossos olhos, contam a história de muitos antecessores, ancestrais, que influenciam na vida daquela pessoa, que ajudaram a construir o seu caráter, as suas emoções, a sua personalidade, que constroem também os seus medos, os seus receios, a sua rigidez, rispidez, traz a sua infância, as suas experiências de vida que nós não conhecemos. Está tudo atrás dessas facetas que nós não vemos. Quem somos nós para julgar? Somos pessoas iguais, que trazemos essas mesmas características, que também somos como 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão espaçoso, e que também queremos ser interpretados da mesma forma, ser lembrados que trazemos uma história que ninguém tem condições de conhecer, pois nem nós mesmos conhecemos direito. Tudo que trazemos, que constrói a nossa personalidade. Isso é o que nós devemos lembrar quando apontamos nossa mão para alguém, ou somos apontados. O quanto é preciso saber para então poder falar algo de alguém, ou de qualquer outro ser da natureza, do universo. Tá? Eu gosto dessa frase, esse ditado do Dalai Lama. Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Faça o melhor por você e pelo próximo. Preocupe-se em acertar um pouco cada dia, em observar os seus erros para fazer melhor amanhã. Observar hoje e melhorar amanhã, sem se condenar, sem se tornar um martírio, mas construindo com as suas tentativas e não erros. Pois eu também acho que nós não exatamente erramos, mas construímos a nossa vida de tentativas. Vivemos num mundo em que somos induzidos a pensar que o ser humano e os outros seres, principalmente o ser humano, é feito em série. Se fôssemos feitos em série, como robôs, teríamos mais propriedade de julgar o que há nessas caixinhas. Tá?
de julgar e poder dizer o que é certo ou errado porque saiu de acordo ou não com a máquina que nos faz. Mas essa máquina que nos faz, ela é especial demais. E ela é muito diferente dessas máquinas que fazem máquinas. Pois consegue fazer de cada um de nós um indivíduo. E é isso que nós estamos cada vez mais tendo dificuldade de lembrar que somos indivíduos. Somos seres orgânicos, individuais, dotados de uma alma, de essência, de amor. E esses sentimentos ainda vai demorar para as máquinas conseguirem alcançar a complexidade da simplicidade que é amar. Então, lembrem-se que ao olhar para a caixinha do nosso próximo, lembrem-se que ela não é uma máquina, que nós não somos feitos em série, que cada um de nós é a soma de todos os nossos antecessores e de uma experiência de vida inimaginável, incalculável. E logo, não há equação ainda que consiga explicar a essência de cada um. O que trazemos nas arestas que não conseguimos ver é algo muito precioso. Que por mais que a parte da frente que se expõe ao próximo nos desagrade pelas diferenças, existe um tesouro guardado que revela e justifica tudo o que vemos diante de nós. Mas as nossas limitações como ser humano para perceber este tesouro nos impede de julgar, assim como não queremos ser julgados. Olhem bem e vejam a afronta que é sentir-se apontado assim, sentir-se julgado. Quando sentimos isso, é justamente esse tesouro que cada um traz, que ninguém consegue acessar, que está gritando, sussurrando lá no fundo, querendo mostrar: me conheça primeiro, mas me conheça por inteiro, para então poder dizer alguma coisa. Mas ainda tenha a oportunidade de, antes de me julgar, quem sabe, se você conhece um caminho melhor, me ajudar. Se você já tem experiência sobre isso, me ajuda, para que eu possa afinar essas arestas também, para que eu possa lapidar o meu diamante. Assim como, quem sabe, você já tem o seu lapidado. É muito melhor, não é mesmo? O ser humano, todos os seres, né? Mas nosso foco é o ser humano aqui, né? Seres, de modo geral, né? O ser humano é feito, tanto a sua porção biológica, como a sua porção energética, emocional, vibracional, é feito de uma composição
de elementos muito variada. Assim como nós vemos aqui essa variedade de temperos e se verem praticamente em colheres diferentes de tamanho, mas com quantidades parecidas. Claro, assim como o exemplo do algodão e do chumbo, né? Há densidades diferentes aí. Mas há mais do que isso. Há temperos diferentes, sabores diferentes, consistências diferentes. O ser humano é igual. Essa máquina que nos faz tem a habilidade de ter uma forma especial para cada um, que nunca se repete. Como podemos, então, julgar alguém? Se sequer conhecemos a forma daquela pessoa, como ela foi feita? Com que temperos? O que há por trás do que nós podemos acessar? Não somos uma máquina nem um robô. Não somos feitos em série. Assim como todos os elementos da natureza, nós somos feitos também de uma biodiversidade de elementos, de uma diversidade de elementos energéticos, vibracionais, de uma essência que resulta na nossa essência individual. Como poderia alguém este julgar este julgar este julgar este, e cada um aqui? Impossível. É isso que nós precisamos compreender na essência da natureza humana. A simplicidade da vida se esconde na complexidade da mente, fruto das limitações da nossa percepção. Lembrem-se, a vida é simples. Adotamos na nossa natureza humana, no aspecto social de modo geral, uma das leis de Darwin, em que o forte prevalece e o fraco perece. Muito nobre, muito respeitada, né? O darwinismo, a lei de Darwin, a principal, né? E que a gente observa isso na natureza, de modo geral, né? E se verifica o sentido dela, a veracidade dela. Tá? Qualquer contato com a natureza se observa isso. Agora, o ser humano adotar esta lei para o seu convívio social nos afasta da essência humana, nos afasta do coletivo, do senso de coletividade, onde nós, como indivíduos, fazemos parte de um grande organismo. Somos como células de um grande organismo, em que cada célula se fortalece ajudando a outra, onde a humanidade pode se fortalecer e muito, estendendo a mão ao próximo e observar, aproveitando a natureza, uma teia. Quando tiverem a oportunidade, olhem uma teia completa de uma aranha, grandes artistas, grandes arquitetas,
Observem a complexidade de uma teia, das mais variadas que existem, e a arte fantástica, magnífica que elas fazem. E lembrem-se, ao olhar aquele elemento complexo, feito e elaborado, lembre-se que ele é feito de um único fio em que ela tece a sua teia. Ou seja, todos somos um. E o um é formado pelo todo. O quanto nós nos darmos conta do que significa ser irmãos, e o quanto nós levarmos para a prática o estender a mão ao próximo, nós nos fortalecemos. Então Darwin traz a seleção natural, que consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica. Na natureza, então isso se observa de forma fantástica. Agora, entre os humanos, na sociedade humana, Lamarck traz uma observação muito válida em que nós deveríamos refletir mais. A evolução das espécies depende de dois fatores: lei do uso e o desuso, que nos traz a questão da ecologia, tá? E a lei dos caracteres adquiridos, ou seja, a formação do caráter, traduzindo Lamarck para o ser humano, né? Pois claro que a observação dele foi para a natureza, para os animais. Mas para o ser humano, a evolução do caráter, da personalidade, a evolução do ser humano. As barbáries do passado e a consciência, a tomada de consciência nos dias de hoje e o caminhar para o senso coletivo e a importância de estender a mão ao próximo, lembrando o que é a condição humana. O que é ser humano? E aí, nos aproximando do final, eu trago esse poeminha para vocês, uma reflexão. Se diz assim: aprender é humano. Se errar é humano, ser humano é errar. Logo, não errar não é humano. Se é errando que se aprende errando. Então, errar é aprender. Se ser humano é errar e errar é aprender, ser humano é aprender. Assim, deixar de aprender é deixar de ser humano. Acreditar que está atingindo a perfeição e quase não há mais o que aprender é acreditar que está deixando de ser humano, pois a perfeição não é humana. Mas acreditem, não basta deixar de ser humano para atingir a perfeição. Feliz aquele que vê o próximo livre de conceitos, rótulos e julgos, percebendo a luz interior de cada um. Muito obrigado. Paz e luz a todos. Muito obrigado, André. Sábias palavras. Muito obrigado, Paulinho. Agora, é difícil não julgar, né? Vamos e venhamos. Isto é uma tarefa ferrenha que eu acho que é uma grande luta que cada um de nós deve ter e deve perseverar nisto, né? Com certeza. É uma prática constante. Aquela velha mordida na língua antes de falar alguma coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? É algo para se aprender a vida toda. Sim, com certeza.
e se despedir dela contente de se aprender um pouquinho. Né? É verdade. É isso. Uma boa noite a todos. Até mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado.